junto com os anjos, proclamam teu louvor. Ó, Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor, nós queremos juntos proclamar o louvor do Senhor. Amém. Senhor, mas aqui fala também, Senhor, não podemos ver tua glória sem temor, sem tremor. Senhor, nós queremos ver a tua glória com temor e tremor, Senhor. Amém. Sabendo que a tua glória, Senhor, não é o homem, mas é o próprio Deus triuno. Amém. Senhor Jesus, como isso é forte, irmãos, a gente tocar nisso. Jesus Senhor é o Senhor. Jesus. Amém. Senhor, fala conosco. Ainda, Senhor, em espírito de oração, queremos pedir, Senhor, a manifestação do teu espírito, a tua presença junto conosco. Senhor, é o que nos consola, Senhor, é saber que o Senhor está no nosso meio. Que o Senhor se faz presente, Senhor, dentro de nós. Que o Senhor habita no mais altos céus, assentado à destra de Deus. Mas que também, Senhor, nos dá um consolo e uma alegria muito grande o saber que o Senhor está, Senhor, no nosso meio. O Senhor está, Senhor, do nosso lado. O Senhor está, Senhor Jesus, bem perto de nós, caminhando como filho do homem, caminhando, Senhor, como aquele que venceu, como aquele, Senhor, que venceu, Senhor, todas as coisas na cruz e ao ressuscitar, Senhor, foi feito, Senhor, como o Espírito Consolador que hoje está também conosco. Obrigado, Senhor, por essas mensagens que temos desfrutado, Senhor, no livro de Jó. Quanto aprendizado, quanta prática, Senhor. Leva-nos, Senhor, a tomar essas palavras, não como conhecimento, mas como prática, como nosso viver, Senhor, como a nossa realidade. Obrigado, Senhor, por se revelar a nós por meio da Tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela todas as coisas que o Senhor tem feito, pela Tua maravilhosa revelação. Somos realmente bem-aventurados, Senhor, porque nós estamos vendo e ouvindo o que muitos desejaram ver e ouvir e não puderam. Hoje estamos, Senhor Jesus, como Senhor diante da Tua mesa. Queremos nos fartar, queremos, Senhor Jesus, comer, Senhor, comer de Ti, beber de Ti, Senhor, como nosso suprimento eterno para a vida eterna. Jesus é o Senhor. Aleluia, Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, eu não sei, irmãos, contra vocês, mas esse livro de Jó ele é maravilhoso. E quanto mais você desfruta, mais ajudado nós somos. Eu sou grato a Deus por esse sentimento que o Senhor nos deu, de estar ruminando ainda dentro daquilo que a palavra profética tem falado. Queremos deixar claro que nós não estamos trazendo nada aqui fora do falar atual de Deus. Não estamos reinventando a roda. Estamos aqui desfrutando daquilo que a palavra tem nos falado, do plano de Deus, da salvação de Deus, da transformação de Deus. E esse operar de Deus em nós, irmãos, ele precisa ser contínuo. Jó, eu já disse várias vezes, Jó nós temos que dar um desconto para ele. Nós não podemos olhar para a pessoa de Jó como aquele olhar de acusação, de condenação, de superioridade, porque nós não somos, pelo contrário. Jó, humanamente falando, ele estava acima de qualquer um de nós. Então, mas Deus ensinando a Jó, ele nos ensina também. Nós temos que tomar o exemplo dele para a nossa vida como nosso exemplo. Porque eu gosto de falar que bem-aventurado é aquele que aprende com o erro dos outros. Porque você necessariamente não precisa passar pelos mesmos. Se hoje nós estamos vendo uma porção como essa, é porque o Senhor deseja que nós aprendamos algo, ganhemos algo, vivamos algo, para que nós não precisemos passar pelos mesmos algos que Jó passou. Então, graças a Deus por essa palavra, não é isso? E hoje nós estamos na mensagem 7, e hoje nós vamos desfrutar algumas porções do capítulo 3, 4 e 5 do livro de Jó. Vimos nas semanas anteriores a respeito do início dessa... Por que Deus, começando o livro de Jó dessa maneira... permitindo que Jó passasse por tantas situações, os amigos de Jó, com olhar de acusação, de condenação, também nós vamos ver nessa manhã que eles também se consideravam, em especial Elifaz, se considerava superior a Jó.
Aqui tinha um debate, irmãos, da seguinte forma. Nós vamos começar no capítulo 3. O capítulo 3, se você vê antes do capítulo 2, Jó, ao passar pelos sofrimentos da perda dos seus bens, da sua saúde e da sua família, dos seus filhos, Jó ele não falou uma palavra. Jó ele não profanou nenhuma palavra contra Deus ou contra o que estava acontecendo. Vimos que Jó, prostrado, ele adorou e ele se manteve ali, sim, na sua integridade humana, na sua justiça humana, no seu proceder humano, mas mesmo assim Jó se manteve íntegro. Sabemos muito bem que a justiça humana para Deus ela é trapo de imundícia, segundo Isaías. Mas mesmo assim, irmãos, Jó não tinha o que eu e você temos hoje, que é o Espírito. Então nós, olhando aqui, nós somos, irmãos, infinitamente acima da condição de Jó. Porque ele não tinha o que eu e você temos. Ele não tinha o Consolador. Ele não tinha ainda a promessa que o Senhor fez lá em Mateus capítulo 28, que eis que estarei convosco todos os dias. Ele não tinha ainda a promessa de João capítulo 17, eu vou para o Pai e rogarei, e o Pai vos enviará outro Consolador para que estejais para sempre convosco. Ele não tinha, irmãos, essa vida de Deus operante dentro dele. Ele vivia numa época do certo e errado, da consciência que operava entre o certo e o errado, não operava segundo a vontade ou a não vontade de Deus. Então, irmãos, no capítulo 3, o que estava guardado dentro de Jó, estava sendo acumulado, começou a vir à tona. Jó no capítulo 2, sabemos da chegada dos seus amigos, e por 7 dias, os seus amigos, vendo o sofrimento de Jó, vendo a condição lastimável em que ele se encontrava, seus amigos vieram, assentaram próximo a ele, e durante 7 dias e 7 noites, eles não proferiram uma palavra. Se você vê, isso aqui está no versículo 13 de Jó capítulo 2, 12 e 13. Jó 2, 12 e 13 fala, 11, Jó 2, 11 a 13. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se e, presta atenção, eles foram condoer-se e consolá-lo. Mas nós vamos ver que não foi isso que eles fizeram. Aí agora nós vamos aprender não com Jó, mas vamos aprender com os 3 amigos de Jó. Porque eles tinham o sentimento de consolá-lo. E não foi isso que eles fizeram. Versículo 12. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um rasgando o seu manto lançava pó ao ar sobre a cabeça. Isso aqui é um sinal de luto, tá? Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. O que estava sendo acumulado em Jó, como uma panela de pressão. Você coloca no fogo ali, ela vai esquentando, ela vai ganhando aquela pressão, e conforme o fogo vai aquecendo, vai apertando mais, vai se intensificando mais, ela começa a soltar o seu vapor, a sua pressão que está armazenado dentro. Irmãos, Jó chegou um momento em que ele não suportou permanecer na sua posição de integridade. E ele expôs o que estava dentro dele. Jó começa não acusando Deus, mas Jó começa no capítulo 3. Você lê aqui no título do capítulo 3 que fala: Jó amaldiçoa o seu nascimento. Esse homem começou a botar para fora o que já estava sendo guardado, o que estava guardado dentro dele. Nós, humanamente falando, chega uma hora, irmãos, que você e eu e você, nós não aguentamos. E nós manifestamos aquilo que somos. Seja numa situação, seja num ocorrido, seja em algo, irmãos.
nós não podemos olhar para nós e falar assim, olha, Senhor, eu nunca vou te ofender. Senhor, eu nunca vou pecar contra o Senhor. Eu nunca vou magoar o Senhor. Eu nunca vou, Senhor, trazer tristeza ao seu coração. Irmãos, porque nós somos humanos. E mais cedo ou mais tarde, quando o negócio pegar, quando a pressão dessa panela aumentar, nós vamos botar para fora o que está dentro de nós. Porque nós somos pó. Nós somos ainda terrenos. Nós somos ainda, o velho homem está ainda muito forte operante em nós, ou não. E nós temos aprendido muito com isso. E Jó começa com a seguinte frase: depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do o seu dia natalício, ou o dia do seu nascimento. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-nos as trevas e a sombra de morte. Habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem dessas trevas. Não se regozije ele entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses, esteja estéril aquela noite, dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. O monstro marinho aqui também faz alusão ao Leviatã, viu? Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus, eu com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata suas casas, ou como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre do seu senhor. Irmãos, até aqui, capítulo do versículo 1 ao versículo 19, Jó, ele literalmente amaldiçoa o dia do seu nascimento. Não vamos entrar, porque isso dá muito pano para manga, a questão do celebrar o dia do nascimento. Celebrar, por exemplo, o aniversário. Não vamos entrar nesse assunto, mas exemplo do nosso amado Senhor Jesus, ele, nas suas palavras, ele nos ordenou que nós celebrássemos a sua morte, não o seu nascimento. Então Jó chegou a um ponto de amaldiçoar o dia que ele nasceu. Jó já começou a botar para fora, ele não ainda apontou para Deus, mas Jó já começou a se revoltar contra a obra de Deus, porque quem é que dá vida? Deus. Quem é que permite que o homem ele nasça desde um embrião, ali fecundando ali no óvulo, começa a ser gerado a vida, o feto, e pouco a pouco essa vida vai ganhando, esse embrião, ele vai ganhando forma e vai se transformando em um feto, e a vida sendo gerada ali. É Deus. Então, indiretamente, Jó já estava indignado contra Deus. Não falando de Deus diretamente, mas falando contra a obra de Deus. Às vezes nós não falamos contra Deus diretamente, mas nós murmuramos contra a sua obra. Nós reclamamos dos seus feitos. Então, indiretamente, nós estamos já apontando para Deus como o permissor
Isso, Jó já estava apontando para Deus como aquele que permitiu que algo acontecesse, sendo o seu nascimento, mas vista do que ele estava passando, ele preferia não estar vivendo. Irmãos, Jó chegou a um ponto de falar, olha, eu não tenho mais prazer na minha vida. Por que Jó fez isso? Jó, irmãos, ele desconhecia o plano de Deus. Por que que eu fui criado? Por que que o homem foi criado, filha? Se você ler Gênesis capítulo 2, qual o propósito de Deus ter nos criado? Gênesis capítulo 1, versículo 26 fala, também disse Deus, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então o fato de Jó não saber por que ele havia sido criado, trouxe ao coração dele uma revolta a ponto dele amaldiçoar o dia do seu nascimento. Nós, irmãos, nós temos dois nascimentos. Nós temos o nosso nascimento cronológico, que foi literalmente o dia que você nasceu. O dia da sua, que a sua mãe, ela deu à luz a você. Mas eu acredito que a nossa idade, se formos falar em contar, a respeito de contar a sua idade, eu acredito que a nossa idade não deveria ser contada no início do nosso nascimento humano. Porque em João capítulo 3 nos fala de outro nascimento. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então nós tivemos outro nascimento. Qual nascimento? O nascimento em que nós nascemos da água e do Espírito. Então, embora tenham irmãos aqui de algumas décadas de idade, né, cronológica, mas você ainda é jovem. Eu sou jovem. Porque nós temos, irmãos, o nosso foco é a partir do dia em que eu comecei a andar com Deus. Se você olhar a experiência de Noé, o Senhor falando da experiência de Noé em Gênesis 6, o Senhor não foca no nascimento físico de Noé. Gênesis 6, versículo 9 fala, a história de Noé começa a ser contada aqui. Gênesis 6, 9. Eis a história de Noé. Então era uma história. E Deus começa a contar a nossa história não a partir do nosso nascimento. Deus começa a contar a história de Noé a partir desse ocorrido aqui. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A partir desse andar com Deus é que foi começado a contar a história de Noé. Então nós, irmãos, aqui nessa manhã, nós temos às vezes poucos anos de vida. Mas o que vale, irmãos, para nós é a contagem a partir do momento em que eu passei a andar com Deus. Porque, irmãos, é a partir desse momento em que a minha maturidade espiritual começa a ser somada. Você pode ver que pode ter irmãos aí, com todo respeito aos irmãos que são mais velhos, irmãos aí com 60, 70 anos, mas a idade espiritual ainda ela é pequena, ainda é uma criança. Em contrapartida, há jovens, idade cronológica, que avançaram na sua comunhão com Deus e no seu andar com Deus, que a idade espiritual deles já são mais velhos espiritualmente. Por isso que você vê jovens, às vezes, à frente de serviço. Por isso que você vê, por exemplo, um Paulo como seu jovem cooperador Timóteo. Timóteo era um jovem. Mas a Bíblia nos fala que desde da sua infância,
Timóteo já ouvia as sagradas letras. Então ele já tinha sido começado a ser inculcado nele a palavra de Deus. E isso, quando ele teve a sua maturidade suficiente para reconhecer e crer no Senhor, ele já tinha uma bagagem, essa bagagem cooperou para o avanço espiritual dele. Então, irmãos, o que vale para Deus é não calcular a sua idade cronológica, a sua idade física. Aqui estamos todos jovens. Você quer ver você ficar chateado? Tem pessoas que ficam chateadas e perguntar a idade dele. Não é isso? Ali no Facebook, por exemplo, nem coloca o ano do nascimento. Porque isso traz um certo incômodo. Mas o que vale para nós é a partir do momento em que nós começamos a andar com Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 20. O que Paulo fala ali? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o viver que Deus conta. Esse é o viver que Deus deseja. Cristo vivendo em mim. Então, ou seja, voltando para o princípio de Jó. Jó, ele não sabia, ele não tinha ideia do porquê ele tinha sido criado. Então, ele se virou contra Deus. Ele se virou contra o dia do seu nascimento. Irmãos, nós precisamos valorizar os dias que o Senhor tem nos dado nessa terra. Nós podemos, irmãos, sim, estar envolvido com as nossas coisas, com as coisas seculares, coisas lícitas, sim. Mas, irmãos, nós temos que aproveitar também para remir o tempo, porque os dias são maus. Hoje, a oportunidade que o Senhor tem nos dado é uma dádiva, é um presente diário. Então, cada dia que você abre o olho é um nascimento para você. Cada manhã que amanhece que você está vivo é um nascimento para você. É Deus te dando uma nova oportunidade. É Deus te dando uma nova, um novo início, um novo começo, uma nova chance. Porque na nossa vida humana, erros cometidos no passado não podem ser desfeitos. Então, mas na nossa vida espiritual, Deus, embora nós erramos, embora nós sejamos falhos, Deus nos dá uma nova chance. Então, era como se você estivesse nascendo todas as manhãs. Então, nós precisamos saber, Jó falou, olha, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento porque ele não sabia por qual motivo Deus havia o criado. Ainda sobre essa questão do tempo, aproveitar o nosso tempo, Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17, Efésios 5, 15 a 17 fala: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, hoje, os dias que nós estamos vivendo, nós precisamos saber como que nós temos andado. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, seja Jó, ao invés dele amaldiçoar o dia do seu nascimento, se ele fosse sábio, ele teria buscado compreender qual que era a vontade do Senhor. Nós, irmãos, em qualquer necessidade, qualquer situação da nossa vida, nós precisamos ter esse sentimento. Buscar compreender qual é a vontade do Senhor. Eu já disse isso aqui, ao acontecer algo, seja negativo conosco, ao invés de nós questionarmos por quê que isso está acontecendo, nós deveríamos trazer o para quê que isso está acontecendo. É buscar compreender qual é a vontade do Senhor. É buscar compreender qual é o desejo de Deus. E no versículo 18 ele fala: não vos embriaguei com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Andar no Espírito é a meta de Deus para nós hoje. Porque eu e você, irmãos, estando no Espírito, nós estamos no lugar certinho onde Deus deseja. Nós estamos no lugar certinho onde Deus, Ele espera que nós estejamos. Porque no Espírito nós conseguimos compreender qual é a vontade de Deus. Na sua esfera humana, na sua mente humana, você vai procurar trazer vários questionamentos.
E Deus não vai compreender, e você não vai compreender Deus, mas no Espírito nós entendemos claramente o que Deus quer. Qual é a vontade de Deus diante daquela situação que você está passando, seja negativa. E Romanos capítulo 9, versículo 23. Romanos 9, 23 e 24 fala: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Jó não tinha a compreensão que eu e você temos hoje. Para que nós fomos criados, Emily? Nós lemos Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança e expressão. Depois da expressão vem o fazer. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus. Beleza. Mas antes do homem ter domínio, o homem foi criado, Vaninha, para quê? Expressar Deus. O homem foi criado como um vaso. E eu já adianto para você, um vaso, originalmente falando, um vaso ele não é criado para fazer algo, Yane. O vaso é criado para quê? Para conter algo. Originalmente falando, nós não fomos criados para fazer nada para Deus. Originalmente falando, nós somos criados para conter Deus e expressar Deus. Eu falei com o irmão, essa luva é um exemplo muito claro. Essa luva somos eu e você sem Deus. Somos eu e você sem a vida de Deus, Josi. Solta a luva. Não tem nenhuma consistência, não tem nenhum sentido. Essa luva aqui, ela pode ser chegada ali e jogada no lixo ali, sem nenhuma utilidade. Mas Deus nos criou como vaso, e esse vaso como uma luva, sem a mão, a luva não é nada. Mas agora, quando a mão, ela entra na luva, essa luva, ela passa a ser útil. Você colocando essa luva na sua mão, você pode fazer várias coisas com ela. Porque a luva é a expressão da mão, é o molde da mão. A luva é o que representa, a luva representa e expressa a minha mão. Agora a luva pega esse copo, agora a luva ela arreda esse púlpito, agora a luva folheia a Bíblia, mas sem a mão, a luva não é nada. Então, originalmente, eu e você não fomos criados, não fomos feitos para fazer nada para Deus. Nós fomos criados para conter Deus. Esse era o que Jó precisaria ter entendido. Eu não fui criado para fazer nada, eu fui criado para conter algo. Paulo falando aos Coríntios que temos em nós um tesouro, em vasos de barro. Olha aqui. Os quais somos nós, a quem Deus também, a quem também chamou, não só dentre judeus, mas também dentre gentios, a fim de que também desse a conhecer as riquezas, versículo 23 de Romanos 9, a fim de que, isso aqui é maravilhoso, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Como que Deus faz conhecido a sua glória? Em vasos de misericórdia. Os vasos são para expressar e fazer conhecido a glória de Deus. Senhor Jesus, que maravilha isso. O homem foi criado para expressar Deus. Se nós tivermos essa percepção, irmãos, isso já é matéria dada, isso já é palavra dada. Mas nós precisamos ainda recordar disso. Porque hora ou outra nós estamos nos esquecendo.
Deus criou o homem tão perfeito. Deus criou o homem de uma forma tão perfeita, porque Deus se expressa até mesmo nas características da alma do homem. Senhor Jesus. Nós fomos criados corpo, alma e espírito. O nosso espírito é para conter Deus como vaso. A nossa alma são as nossas características individuais e que nenhum tem igual. A nossa alma é totalmente diferente. As nossas percepções, a nossa mente, a nossa vontade e a nossa emoção. E o nosso corpo físico é para expressar, é para interagir no meio físico. Mas até na nossa alma, filha, Deus deseja ser expresso. Sabia? Deus, ele tem um bom prazer. Não é isso que fala em Efésios? Efésios 1:5. Deixa eu ver aqui se é Efésios 1:5. Efésios 1:5, não é isso? Isso, nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito no original grego é bom prazer. Então, onde que Deus expressa o seu bom prazer? Na emoção do homem. Porque Deus, quando ele está alinhado totalmente com o nosso ser, irmãos, não somente o nosso espírito contém Deus, mas Deus, como o conteúdo do nosso espírito, ele se expande para a nossa alma. Sabemos muito bem a respeito da salvação da alma. Então Deus ele se expressa para a nossa alma. E o bom prazer de Deus, a boa vontade de Deus, ele é expresso na minha emoção. Deus tem um plano. Se você olhar depois aqui, não vamos ler por causa dos versículos, o plano de Deus é expresso também na mente do homem. Senhor Jesus, e Deus também tem desvendando-nos o mistério da sua vontade. Também fala em Efésios, e esse mistério da sua vontade é expresso na vontade do homem. Então você percebe, irmãos, que Deus não quer somente o nosso espírito, Deus quer salvar a nossa alma. É o ponto crucial da salvação de Deus hoje. É a salvação da nossa alma. Pedro falando na sua epístola. Obter no fim da vossa fé a salvação da vossa alma. O nosso espírito está salvo. O nosso corpo será salvo. Mas Deus quer hoje salvar a minha alma. Volta para Jó. Então, irmãos, o fato de ter acontecido isso com Jó, a finalidade principal desse ocorrido com Jó, Jó capítulo 3, é para que Jó se voltasse a Deus. Todo sofrimento, toda tribulação que nos sobrevém e que Deus permite que nos sobrevenham, tem a finalidade de nos levar a Ele. Há um ditado popular que isso não está na Bíblia, em que as pessoas falam o seguinte: fulano, se não vier pelo amor, ele vem pela dor. Quem aqui já ouviu esse ditado? Isso aí não está na Bíblia. Então, por favor, ao falar isso aí, não cometa esse erro de falar que isso está na Bíblia, viu? Isso aí eu vou te pedir para você me mostrar onde está, que eu não sei, eu desconheço. Irmãos, que criatura na sua sã consciência vem a Deus por amor? Aí você tem um pecador ali na rua ali, o camarada todo depravado, todo para Deus não há pecadão, um pecadinho, há pecador. Há pecado. Aí você chega e fala, como que essa pessoa ela vai vir a Deus pelo amor? Ela não ama Deus. Ela não tocou no amor de Deus. Então, irmãos, eu não vou falar aqui, eu não vou generalizar aqui, mas uma porcentagem quase em 100% vem pelas situações negativas.
Vem pelos ocorridos, vem pelas tribulações, vem por alguma situação que ocorreu. E essa pessoa, ela recebe a palavra e ela toca no amor do Senhor, no cuidado do Senhor para com ela. E essa pessoa vem a Cristo. Então, seja a finalidade de Deus para o homem é levar o homem a Ele, mesmo diante das dificuldades. Por isso que Deus permite que as situações nos sobrevenham. Aí Jó começou a amaldiçoar o seu nascimento. Sabemos disso aí, né? Que a verdadeira vida cristã, a verdadeira razão do nosso viver, do nosso existir nessa terra é para expressar a Deus. Eu e você fomos criados para expressar a Deus, como uma luva. Sem Deus você não é nada. Por isso que Davi, em Salmo 51, falou, ó, pequei contra o Senhor, mas o meu maior medo é que o Senhor retire de mim o teu santo Espírito e eu me torne uma luva como essa. Porque se Deus retirar o Espírito de nós, irmãos, acabou para nós. Então, eu gostaria de tocar em algo aqui, irmãos, e algo muito sério que você... Eu não sei se você já passou por isso, não sei se você já cometeu isso, tá? Do versículo 1 ao versículo 19, Jó tinha quem do seu lado? Seus 3 amigos. Eu não sei se eles disseram para Jó que eles vieram consolá-lo, não sei, a Bíblia não fala. Então, o que a Bíblia não afirma com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. Jó viu seus 3 amigos. E Jó vendo a presença deles, Jó começou a quê? A manifestar o ocorrido, a manifestar o seu desgosto, o seu descontentamento, a sua tribulação. Para que Jó fez isso? Jó, ele estava, em outras palavras, buscando nos amigos dele, que os amigos dele, ao olhassem para ele, tivessem pena dele. Tivessem compaixão, de pena, que eu falo o seguinte, mas agora por que você está passando por isso? Você é uma pessoa tão boa. Por que está acontecendo com Vaninha? O homem natural, ele busca nas tribulações que os outros tenham compaixão dele. E isso é a maior ofensa contra Deus. Porque quando numa tribulação você só foca naquilo, tem pessoa que é assim, irmãos. Você nunca ouve a pessoa falar que ela está bem. O que sai da boca dela, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Não que nós não devemos expressar a necessidade que nós temos, tá? Preste atenção nisso. Até mesmo buscar uma oração. Falou, Bia, eu estou passando por certa situação, por favor, ora por mim. E você vê o seguinte, nós ainda não temos o costume de falar o que está acontecendo. Já é por isso na vida da igreja? Irmãos, ora por mim, mas por quê? Então vamos orar, não sei por quê, vamos orar. Irmãos, isso é bom. Isso é um resguardo. Por quê? Porque quando eu exponho literalmente, Jó pontuou, versículo a versículo, a sua insatisfação, buscando o quê? Buscando que aqueles amigos olhassem para ele como um coitadinho e acusassem Deus pelo que estava ocorrendo com ele. Nós, quando manifestamos, jogamos o holofote na nossa tribulação e o que está nos ocorrendo, as pessoas ao ouvirem, falam, olha, se você é um crente que não sai da igreja, eu estou falando como as pessoas falam, que não sai, que não tiram a Bíblia debaixo do braço, está passando por isso, então eu não quero conhecer esse Deus, porque esse Deus é um Deus injusto. Deus permitindo que isso aconteça com você? Não. As pessoas ainda não entendem isso. Então o que as pessoas vão fazer, Clarice? Se condoer de mim? Como coitadinho? Ô dó, ô pena. Esse Deus é um Deus ruim, né? Esse Deus é um Deus... Não é tudo isso aí que vocês falam, não. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós usamos a nossa tribulação como trampolim para que as pessoas olhem para nós e tenham pena de nós e acusem Deus por injustiça. Deus está sendo injusto com você. Você não fez nada por merecer isso, então alguma coisa tem.
Qual que é essa coisa? Deus está sendo injusto com você, filha. Irmãos, isso é muito sério. Jó, ele pontuou porque ele falava, olha, não, eu amaldiçoou o dia do meu nascimento e tal, lemos do versículo 1, versículo 19, e os amigos do lado olhando. Naquela época, eu quero que você entenda, os amigos tinham duas opções apenas, eles não tinham um meio termo. Os amigos de Jó tinham duas opções. Quais as duas opções que os amigos de Jó tinham? Primeira opção, ou acusar Jó de algum pecado, por isso que Deus estava permitindo que isso acontecesse com ele, ou acusar Deus de injustiça contra Jó. Só tinha essas duas opções. E eles permaneceram no acusar Jó de algum pecado. No versículo 20, fala, de Jó 3, porque se concede luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos, eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Porque concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados. Jó está falando, Deus me cercou de todos os lados. Mas nós vimos aqui há 2 semanas atrás que como que Deus nos guarda pelo poder, pela sua manifestação do seu poder? A igreja. Paulo também passou por bastante situações parecidas com a de Jó. E Paulo, 1 Coríntios 10, ele fala que ele não se afastou de Deus, ele não acusou Deus, ele não se justificou, mas ele se voltou a Deus. Então, quando Deus cerca o homem, que Deus quer o homem. Jó não estava percebendo que o permitir de Deus naquela situação era para cercar ele de todos os lados, para que ele não tivesse uma saída. E uma pessoa, quando não tem uma saída, ela tem que voltar para o que está perto dela. E Deus estava perto dele. Então, irmãos, Deus ele deseja isso de nós. Olha só o versículo 24. Porque em vez de meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água? Olha só que interessante, versículo 25. Aquilo que temo me sobrevém. E o que receio? O que ele temia? Aqui, que estava falando aqui, a morte. A nossa vida da alma, a nossa mente, ela é tão instável que nos versículos atrás, Jó estava pedindo a morte. Por que eu não morri? Por que eu não nasci morto? Por que em vez de eu nascer, eu já não nasci aquela criança morta? Ele já estava pedindo a morte. Nos versículos à frente, Jó estava com medo da morte. Aquilo que eu temo me sobrevém e o que receio me acontece. Ele já estava com medo. Irmãos, nós só temos estabilidade no Espírito. Quando nós estamos no Espírito, nós somos estáveis. Agora, quando nós estamos em nós mesmos, nós somos muito instáveis. Cheio de altos e baixos. Cheio de para cima e para baixo. Cheio de situações. Aí uma hora você está querendo Elias. Eu estou com muita experiência de Elias. Elias fugiu de Jezabel, porque Jezabel falou que iria matá-lo. Amanhã, esse horário, eu vou fazer com você o que você fez com os profetas. Beleza. Elias chega debaixo de um zimbro e pede para si a morte. Deus entende o homem. Em outras palavras, Deus poderia falar com ele, já que você está querendo a morte, fica lá para Jezabel te pôr a mão. Então para que você fugiu? Para que você correu? Você não quer a morte? Não pediu para si a morte? Ficava lá, que ela dava um jeito em você. Nós somos, irmãos, o nosso natural, o nosso terrenal, ele é muito cheio de altos e baixos. Mas tem um lugar onde eu e você permanecemos estáveis. E sempre progredindo. É no Espírito. É nessa esfera, filho, onde nós tocamos no cuidado do Senhor e as coisas exteriores não nos abalam interiormente.
É o fogo que está queimando a fornalha de Nabucodonosor. O fogo está pegando, o fogo está queimando. E Sadraque, Mesaque e Abednego não queimaram. Irmãos, é a verdadeira aplicação de que se eu e você estamos no Espírito, as coisas exteriores vão acontecer, mas interiormente nós vamos ter paz. Nós vamos manter firmes no Senhor. Nós vamos manter na nossa carreira. É Paulo falando, prossigo, uma coisa faço, esquecendo das coisas para trás. Ficam, prossigo. Esse prosseguir de Paulo não é uma linha reta, irmãos. Esse prossigo no original é um declive. Agora vem a prova de legislação de trânsito. É declive ou aclive? Quando você sobe. Me ajudem os motoristas, eu esqueci. Quando você sobe, quando você está subindo é o quê? Aclive, né? Aclive. Declive é descendo, é isso aí, declive é descendo. Quantos pontos você tirou quando você fez a sua... Senhor Jesus. Mas né? Então, ou seja, esse prossigo para o alvo é um aclive, sabia? É subindo. Porque o nosso alvo está lá em cima, não está cá embaixo. Então, ou seja, isso nós precisamos entender. O nosso velho homem, ele é instável. Ele é cheio de altos e baixos. Hoje você está rindo para mim, amanhã você está com cara feia para mim. Hoje você está bem, amanhã você não está bem. Hoje você está... Tem pessoas que são assim. A bipolaridade interfere muito nisso. Tem pessoas que hoje ela está 100%. Amanhã nem olha para você. E tem pessoas que julgam as outras por isso. Olha, o irmão só me conhece quando eu estou lá na reunião. Passou perto de mim na rua, não falou nada comigo, não me cumprimentou, não me deu um amém. Nós julgamos as pessoas. Aqueles que julgam a pessoa por ela estar na carne, na alma, são mais almáticas do que ela. São mais almáticas, são mais carnais do que a pessoa. Sabia disso? Aquela pessoa que fala, Fida, não estou entendendo, Fida, hoje está bem comigo, amanhã está mal? Passou perto de mim na rua, gritei para ele, acenei a mão, faltei pular na frente dele, ele nem me viu. Mas que irmão, não te entendendo não, irmão esquisito. Aí chega na reunião, eu não quero cumprimentar ele. Por que você nem me cumprimentou, irmão? Você nem estava nem aí para mim? Irmãos, isso é carne, isso é ego, isso é vida da alma. E se eu o julgo por isso, eu sou mais almático do que ele. Correto ou não? Correto ou não isso? Isso é um fato. Então, irmãos, nós precisamos ter um equilíbrio. Viver a nossa vida nessa carne, mas expressando Cristo em nós. Buscando que a vontade de Deus seja expressa, buscando que a vontade de Deus seja feita em nós, porque o homem foi criado para expressar a Deus. Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo o encargo, o sentimento dessas mensagens? Irmãos, eu acredito que lá no final nós somos... Eu me coloco como primeiro. Eu vou ser, irmãos, eu vou ser liberto de muita coisa. Eu vou ser salvo de muita coisa. Porque, irmãos, nós precisamos ter o exemplo de Jó como exemplo de Jó, a instabilidade do ego de Jó como o nosso. E eu vou pontuar algumas coisinhas rápidas no capítulo 4, que já ele faz entrando em cena. Isso aqui também nós precisamos aprender com isso. Primeiro que abre a boca para falar Jó. Eu quero que você me entenda, irmãos. Isso aqui partiu, você lê na Bíblia, você vai ver o seguinte, a palavra debate. Você não vê o debate de Jó com seus amigos? Não tem essa palavra debate de Jó debatendo? Os amigos debatendo? O debate nada mais é do que 100% ego. 100% carne. 100% mente, 100% humano. O debate, irmãos, ele é carnal. Então aqui nós já estamos vendo que estava todo mundo na carne. Ele faz acusando Jó de pecado e Jó acusando Deus de injusto. O debate aqui era esse, para você entender um pouco a situação aqui. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: se intelar alguém falar-te,
enfadar-te-ás? Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. Olha o que estava falando para Jó. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado. Então, irmãos, Jó, nas palavras de Elifaz, Jó era um ótimo conselheiro. Jó, você tem ensinado a muitos, você tem fortalecido as mãos fracas, as tuas palavras, presta atenção nisso, tem sustentado aos que tropeçavam. E os joelhos vacilantes têm fortificado. Então, Jó era um ótimo conselheiro para quem estava passando por tribulação. Naquela época, o camarada que estivesse passando por alguma tribulação, já ia em Jó, Sueli. Ô Jó, por favor, me dá um conselho. Jó falou, não, senta aqui que nós vamos ter. Olha, você precisa permanecer firme. Você precisa, não abandone o Senhor, viu? Não pare de reunir, esteja invocando o nome do Senhor, esteja buscando o Senhor, estou aplicando para agora. Esteja firme na presença do Senhor. Isso ele sustenta a pessoa, mas com palavras. Aí o camarada chega e fala isso aqui agora. Versículo 5. Mas agora, chegando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Então, Jó, irmãos, presta atenção nisso aqui. Jó, ele era um ajudador somente em palavras. Ele não tinha experiência, ele não tinha bagagem de sofrimento. Aí ele fala, Jó, mas agora que você está nessa situação, você não é aquilo que você falava não, viu? Nós não somos assim, irmãos? Você vê um irmão passando por uma tribulação, você não vai lá e encoraja, irmão, tem que permanecer firme. Ô Yane, vamos avançar, vamos permanecer firme. Mas quando o negócio é comigo, eu sou o primeiro a desanimar. Somos humanos, somos ou não somos assim? Para encorajar, nós somos bons. Mas agora, quando é comigo e com você, irmão, Senhor Jesus. Irmãos, em outras palavras, o que estava ocorrendo com Jó, mais para frente, talvez a Bíblia não fala, mas Jó se tornou um dos melhores conselheiros depois do que ele passou, porque ele já não mais agia em palavras, ele agia na sua experiência. Então eu quero que você me entenda algo aqui, eu vou pontuar isso aqui. O que nos acontece é para que nós ajudemos a outros. Nós somos muito bons em palavras, em falar que você precisa, Sueli, permanecer firme. Mas eu não conheço a sua tribulação. E nós, irmãos, às vezes julgamos, com todo respeito, e nós temos que nos envergonhar disso. Nós julgamos muito aqueles que estão passando por dificuldades. Ah, não, isso aí? O irmão parou de reunir por causa disso aí? Irmãos, presta atenção. E você vai ser ajudado, assim como eu vou ser ajudado agora. O que para mim é um grãozinho de areia, para a pessoa é um gigante. Para a pessoa é uma montanha. Para a pessoa irmãos, é algo grandioso para ela romper. Para mim é fácil porque eu estou de fora. Agora, para quem está dentro, irmãos, é outra situação. Então, Deus nos permite que passemos por dificuldades para que possamos fazer isso aqui que Paulo fala em 2 Coríntios 1, rapidinho comigo, para não estendermos o tempo. 2 Coríntios 1, 3. 2 Coríntios 1, 3. Olha só que maravilhoso isso aqui. 2 Coríntios 1, 3 fala o seguinte: bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então, nosso Deus é Pai de misericórdia e Ele é Deus de consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Primeiro, antes de você consolar, você precisa tocar no consolo do Senhor. E uma vez quando você toca no consolo do Senhor na sua tribulação, filha, você pode literalmente, na sua experiência, consolar outros. Olha só,
É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Oh, Senhor Jesus, por que Deus permite que você passamos por algumas? Para que por meio dessa experiência que você está passando, você possa consolar a outros. Por que às vezes, irmãos, acontece crise no casamento e os dois no Senhor superam as crises? Por que o Senhor permite? Para que o casal, estando arraigado e fortificado em Cristo, possa ajudar um casal que está em crise. Por que às vezes nós passamos por algumas situações para que você possa ajudar outra pessoa? Como o irmão já disse, só sabe compadecer de quem tem uma dor de dente, quem já teve, quem está sentindo uma dor de dente, quem já teve uma dor de dente. Aí eu sei o que você está passando. Por exemplo, a perda de um ente querido. A pessoa perde um ente querido, perde um pai, perde uma mãe. Você nunca perdeu um pai e uma mãe, você não pode falar, eu sei o que você está passando. Você não sabe. Mas agora se você já passou, você sabe, olha, eu sei quão grande é essa dor, mas eu fui consolado. O Senhor me consolou e Ele também pode consolar você. Nada para com Deus é desperdiçado. Deus não desperdiça nada que nos acontece, porque Ele deseja nos usar. Não é isso? Aqui fala o seguinte, versículo 6 também, mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Todo mundo sofre, irmãos. Um sofre para lá, outro sofre para cá, o fato é que todo mundo sofre. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis da consolação. Você quer tocar na consolação? Ninguém toca na consolação do Senhor sem antes passar por sofrimento. Senhor Jesus, a nossa esperança, versículo 8 fala, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Era isso que Deus queria que Jó entendesse. Era esse versículo aqui, que Jó queria que Deus queria que Jó entendesse. Olha só isso aqui, o que Paulo descobriu. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Deus permitiu para que Jó passasse por aquela situação, irmãos, para que Jó não confiasse na sua própria justiça, no seu próprio temor, na sua própria retidão. Paulo falou, olha, nós passamos por isso, irmãos, é uma sentença de morte contra você. Romanos fala que nós somos entregues à morte o dia todo. Morte do quê? Desse velho homem que está dentro de nós, desse ego, dessa confiança em nós mesmos. Aí Paulo falou para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Versículo 10, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte. Irmãos, Deus sempre vai nos livrar. Nós precisamos saber disso. Deus permitiu que Jó passasse pela situação, mas Deus preservou a vida de Jó. Deus falou com Satanás, na vida você não toca. Ele precisa morrer em todas as outras coisas. Isso aí você vai cooperar comigo. Mas na vida você não toca. Por quê? Ele nos guarda, nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ó Senhor Jesus! E para terminar aqui, irmãos, fala o seguinte, no versículo 6, porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias? E a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Jó estava falando, olha, você tem temor de Deus naquilo que você próprio confia. Versículo 7 fala, lembra-te acaso, já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Jó 4:7. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Aqui tinha alguém mais almático do que Jó, ele faz.
Ele falou, eu tenho visto. Comigo não está acontecendo nada não, Jó, com você está. Então você está semeando iniquidade. Não, você não é inocente. Com o hálito de Deus perece e com o assopro da sua ira se consome. Versículo 12 fala. Olha o almático do Elifaz. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Ele fala, uma palavra se me disse em segredo. Ao orgulho. Presta atenção nisso aqui. Os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Não, Os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, me fez arrepiar os cabelos do meu corpo. Isso não é de Deus. Parou ele, mas não lhe discernia a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Elifaz estava falando, Jó, eu tive uma visão. Irmãos, cuidado. Cuidado com esse negócio de eu tive uma visão. Deus, quando se revela, Ele revela para a igreja. Eu quero que você entenda isso. E ele se orgulhou, ele se inflou, ele se inchou. Por ele ter tido uma visão, e Jó não. Sabe aquela oportunidade quando você tem para falar com alguém algo que a pessoa não é? Eu tive uma visão, Jó. Eu vi um vulto, eu não sei o que é. Eu arrupiei o corpo. Eu estremeci, aqui fala, parou ele, não lhe discernia a aparência, eu vou diante, fiquei em silêncio. Eu arrepiei os cabelos do meu corpo, eu estremeci. Irmãos, a manifestação, se você olhar na Bíblia, não tem nenhuma manifestação de quando Deus se manifesta para o homem, e o homem tendo essas reações aqui, não. Tem muitos outros espíritos aparecendo por aí, fazendo a turma arrepiar e falando coisas que não. O João fala que nós precisamos provar os espíritos e saber se procede de Deus. Então ele falou, Jó, eu tive uma visão. Ou seja, eu estou num degrau acima de você, Jó. Você está aí porque você tem pecado? Eu estou bem? Eu estou ótimo? E ainda eu tive uma visão. Olha o ego desse homem. É um mais ego do que o outro. Um mais. Não é isso? Aí, para terminar, fala: seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e os seus anjos atribuem imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados como traça. É o consolo de Elifaz para Jó. O que eles estavam indo? Nós lemos um versículo quando nós começamos. Foram consolar Jó. Olha o consolo que o homem falou com Jó. Almático, é mais almático do que Jó ele faz. Nascem de manhã, à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que isso se faça caso. Se lhes corta o fio da espada, morre e não atingem a sabedoria. E terminamos por aqui, por hoje. Irmãos, Elifaz foi consolar Jó. Aí o que ele faz? Vira e fala para Jó. Falou, Jó, seria porventura um mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos. Fala, Jó, olha o que ele faz, falou para o Jó, Vaninha. Ele faz falando para Jó. O camarada estava numa tribulação, o camarada estava quase morrendo. Aí ele fala assim, Jó, Deus não confia nem nos anjos, vai confiar em você? O mortal, que a traça vai comer daqui a pouco. É o consolo de ele faz para Jó, Jesus é o Senhor.
Então, precisamos aprender também com isso, viu, irmãos? Precisamos aprender muito com isso aqui. Os irmãos podem compartilhar. Vamos ser breves, irmãos, para que os irmãos também possam estar compartilhando, tá? Vamos tocar no ponto e que o Senhor nos abençoe para que na próxima semana continuemos desfrutando desse livro. Amém? Jesus é o Senhor.